Fala, galera! O Lapo tá chegando aqui pra Fala, apresentar. galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje é um episódio muito especial aqui. Estamos no nosso episódio número 46. Espero que vocês estejam felizes, estejam bem aí. Quem vos fala é Ricardo Lapo, tô com meu querido colega. Eu sou o Rosa, Maurício Rosa. E hoje a gente tá aqui com um convidado super especial, direto da Chapada dos Veadeiros, Goiás, Cleiton Alves. Seja muito bem-vindo à nossa mesa de discussão do Lean Podcast. Cleitinho, como você tá, cara? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Tô bem. Apesar de estar na selva de concreto, sair lá da selva de... A selva real, né? Mas tá tudo bem. Muito bom. Que legal, Cleitinho. Pô, obrigado por você ter vindo, viu? A gente tá muito feliz de estar recebendo você aqui pra, contar pra gente como que é essa experiência de sair lá de um lugar super calmo, tranquilo, em meio à natureza e vir aqui pra essa selva de pedra chamada São Paulo, né? Então, bom jeito da gente começar esse papo, né? Bom, me apresentando então para vocês entenderem. Cleiton Alves de Oliveira é meu nome. Sou guia lá na Chapada dos Veadeiros. Trabalho com ecoturismo, né? Apresentando o meu quintal, que seria as cachoeiras e todo o atrativo que tem na região, onde a natureza lá é cerrado, né? Diferente daqui da Mata Atlântica e tal. E, sendo sincero, é a segunda vez que eu tô vindo pra selva de concreto. Segunda vez? Segunda vez na vida. Quando que foi a última? Tem 3 anos. Cara, 3 anos. fazia tempo. Quantos anos você tem? 38. De 38 anos você veio 2 vezes. 2 vezes. Todos os outros 37 anos e tantos meses. Nunca pisei na selva de concreto. Cara, Então é um impacto, né? Chegar aqui e ver. o que você vê de diferente quando você chega de lá pra cá? Assim, a velocidade das pessoas? Bom, claro que a selva de concreto é o que mais chama atenção. Essas ornamentações gigantescas de pré. Pra vocês terem ideia, lá na minha cidade, o máximo que pode chegar na altura é 9 metros. Cara, Pô, eu tô hoje hospedado num hotel que tem 27 andares, então isso chama atenção. E o outro ser humano é um bicho muito inteligente, né? A ponto de construir umas coisas assim, se fosse focado realmente para um bem, né, em prol do bem, a gente teria uma evolução muito maior. Dá essa noção também. Porque tem, sei lá, formas de pensar, né, bem diferente. Eu moro numa cidade bem de 10 mil habitantes, aqui claramente tem muito mais e tem que suprir a necessidade de todo mundo, eu super entendo, mas poderia ter novos caminhos, formas mais aceitáveis. Você estava até falando, né, Cleitinho, em relação ao trânsito, né? Você estava... Comenta pra gente aquilo que você comentou, de quão surpreendente é o homem aqui na grande metrópole. Tá super, mega, ultra organizado para os carros andarem e poluírem o ambiente, enquanto que ele, do ponto de vista de saneamento básico, está muito aquém, né? O meu comentário é aquele sobre... Comentei que, por exemplo, aqui na cidade grande foi muito bem pensado na questão transporte, para as pessoas andarem de carro, enfim, para poder resolver suas necessidades. Mas um exemplo claro, né? Canais que levam, enfim, água cinza até o mar e as pessoas que moram em volta tomam banho naquele mar onde a água cinza chega ali também. Então, para mim que vem da Chapada, onde é só cachoeira, onde a água sai lá do meio da natureza e eu tomo dessa água. Sim, a gente toma da água, né? Sim, eu tomo da água, onde eu tô tomando banho, que eu sei que ela é totalmente limpa. Então, assim, é muito impactante imaginar que a gente... é hipocrisia, né? A gente suja a água de cá, joga ela dali eu vou lá e tomo banho nela. Tipo, enfim, é meio fora do meu padrão de vida lá. Então isso mexe muito. Me deixa um pouco emocionado até. Que eu sei que esses canais eram rios, né? É a parte mais baixa onde corria água limpa. E aqui, pelo que eu vejo de que tem de beleza ainda natural, era muito bonito. São Paulo, tudo. Muita mata, tem cachoeira, né? Tem suas belezas também.
E querendo ou não, a selva de concreto está comendo. Como se fosse uma destruição mesmo, né? E aqui a gente enxerga como se fosse uma evolução, né? Ótimo ponto, hein? Bom, conotação. Imaginar que evolução para mim está muito além de só construir e possibilitar que todo mundo vive preso, sendo convidado a se soltar de um arranha-céu desse porque não consegue mais suprir a necessidade do sistema. Porque chegou num ponto de depressão ou de uma saúde muito ruim. Ou até hoje mesmo, um exemplo, eu ajudei uma pessoa em frente ao mercado com meia dúzia de banana, que era uma mãe com vários filhos que pediu dinheiro. Eu não quis dar o dinheiro, mas eu comprei uma banana. E quantos que eu já não vi? Não que lá na minha cidade não tenha necessidades, tem também, né? Todo lugar tem. Mas as pessoas lá, elas são mais amigas. Se eu chegar pedindo um prato de comida, eu vou arrumar. Eu tenho um quintalzinho onde eu possa plantar alguma coisa, onde eu possa colher alguma coisa. Aqui, se você não correr atrás, realmente entrar no sistema, né? Se doar para o sistema, que não tem benefício, sinceramente, nenhum pra gente. E vamos falar desse sistema, então? Vamos. Que eu acho que a gente pode entrar deep, falar desse sistema. A Matrix, né? Exatamente. O quanto a gente que vive na metrópole, a gente acha que a gente é livre. Liberdade. Eu acho que nem eu que moro lá na Chapada tenho liberdade, porque o mundo é capitalista, o que movimenta hoje o mundo é dinheiro. E não tem como você fazer alguma coisa se você não tiver dinheiro. Até uma posição bem vista se você não tem dinheiro. A gente vê hoje memes nas redes sociais, né, de pessoas que fingem ser mendigos e chegam num local todo sujo, maltrapilho, são mal tratados, enfim. Se você não tiver essa aparência, né, então a Matrix te cobra muito que você produza e consuma, fato. Você precisa ser um consumidor e um produtor dentro dela. E a gente vai crescer vivendo isso, é ensinado nas escolas, porque a escola é legal, vale a pena, sim, sempre super vale. Mas sim, tem a parte de manipulação também. E elas nos formam, né, para o sistema, para a gente ser consumidor. Para sempre ter um desejinho a mais, sempre querer uma coisa a mais. E isso sempre vai nos levar num outro ponto de desejo. Desejo não acaba, né? Lembrar que sonho e desejo é diferente. Desejo, você nunca vai, enfim, conseguir suprir. Agora, sonho, você conseguindo realizar ele, você está realizado. Isso é um sonho. Diferente de desejo que a gente tem todo dia. Sonho não. Realizou, ou seja, felicidade total, plena. E eu acredito que hoje em dia ninguém corre atrás dos sonhos, né? Mas é desejo. Desejos momentâneos. Fúteis até. Aparência. Ter e não ser. Esqueceu de ser. A gente veio no planeta nessa 3D, né? Para aprender a ser e não ter. E aí hoje a gente vive mais o ter. A gente é focado muito na 3D, né? Na matéria. A gente precisa possuir. Corre atrás de muito de possuir. Em vez de depois, na frente, poder, sei lá, tá evoluído espiritualmente, evoluído como pessoa e poder até ajudar alguém ou até se ajudar. Viver uma vida boa, voltar para o seu plano astral falando, eu agora estou pronto para chegar até meu pai eterno, ou minha mãe eterna, no caso. A gente vive um sistema patriarcado, gente. Inclusive o nosso Deus é dado como um Deus, né? Não é uma deusa. É um Deus masculino. Masculino. Né? E lembrar que a energia que nos traz a vida hoje em dia, se a gente parar, eu acredito assim, é uma energia que não tem nem feminino nem masculino, né? Ela é neutra nesse ponto. Então é uma energia, né? Se for pensar, a energia é feminina. Então a gente vive num planeta que o nome é Gaia, mas o sistema é patriarcado. E aí a gente vê o mundo hoje cheio de, sei lá, de tranqueira, doenças e pessoas precisando de alguma ajuda na questão espiritual, né? Porque, querendo ou não, o material vem através do capital. Então, tem pessoas que não têm acesso ao capital, então não vai conseguir. Mas a espiritualidade, sim, você consegue. Só... E a natureza, ela é feminina, né? Sim. Sim. O que você enxerga em relação a isso? Bom... tem um ditado que eu gosto de falar que é ter cuidado para tomar o caminho que não quer sem perceber.
às vezes um pouco difícil de entender, mas assim, é entendível. E parando para pensar nisso, a humanidade hoje no planeta Terra tá fazendo usufruto desse ditado. Entende? A gente está num caminho que eu acredito que é diferente do que, por exemplo, nossos deuses, deusas, enfim, nossos anjos, guias colocaram a gente aqui. E por conta disso, a gente está no caminho errado, a gente adoece. Vocês entendem? Quando você tá no caminho certo, tudo flui, você tá bem, a energia, a felicidade, a abundância, o universo conspira a favor. Se é questão de grana, você vai ter dinheiro. Se for saúde, você vai ter saúde. Se for amizade, você vai ter amizade. Agora, se a gente tá no caminho errado, infelizmente, o universo não conspira a favor. Esse caminho errado é aquele que as pessoas vão atrás só dos desejos. Por exemplo... Um exemplo, imaginar que aqui eu tô aqui para ser melhor do que você, ou ter mais do que você. E isso não é o que eu acredito. Como se fosse uma competição, né? E é uma competição, se a gente parar para pensar. Uma cidade grande, por exemplo, hoje, andando pelas ruas de São Paulo, eu vejo muito isso. Carro indo acelerado, o meu motorista do Uber buzinando por da frente, quase batendo, tipo, não, vamos lá, tipo... Acelera aí, 2 segundos, assim, o cara já tava buzinando, entendeu? Tipo, se não abriu 2 segundos, pam, pam. Então, assim, a vida hoje tá passando, você tá perdendo seus momentos, presente, né? O termo presente já fala. É seu presente, você tem que fazer usufruto dele, que tá aqui na frente. Deus tá te dando ou deusa, né, também tá te dando para poder viver esse presente. E aí a gente é focado muito no futuro, projetando o que foi de ruim do passado. E o presente só tá passando. Só passando. Sensacional, hein? Sensacional, hein? Baita introdução, hein, Cleitinho? Cara, Cleitinho, eu posso falar? É exatamente esse o caminho. Né? Exatamente esse o caminho que quando a gente pensou, vamos trazer o Cleitinho pra cá, aproveitar a sua vinda aqui pra metrópole. Pois é. Falei assim, exatamente. Conheci o Cleitinho lá na Chapada dos Veadeiros, sensacional. Quem for aqui, entre em contato com o Cleitinho, depois a gente vai deixar os contatos, né? Até o seu canal no YouTube também. Sim. Para o pessoal te acompanhar. E a gente falou, cara, todos aqueles assuntos mega profundos que a gente teve lá, né? Que você sabe quais são. Falei, resumido em 1 hora agora, né? Fazer uma versão pocket. Pois é. E daí, naquela pegada, a gente estava falando sobre o quanto que tudo que é materializado hoje em dia tem um valor, né? E você até citou, tem um grau de autismo que a pessoa desconhece que essa caneta custa R$5. O quão incrível seria a gente viver livre da valoração do dinheiro. Pois é. Porque uma galera fala, né? Time is money, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Até o tempo os caras conseguiram colocar dinheiro, né? Tem até um filme, né, que conta isso. In Time. A galera já nasce com um reloginho no pulso ali que 24 anos, se o cara não ficar trabalhando e conseguindo mais tempo, ele morre. 24 anos, enfim. E a questão do autismo é que tem os graus, né, de autismo, enfim. E um deles é que a pessoa ela desconhece essa forma de dar valor às coisas. Hoje em dia, para o ser humano na Terra, tudo pra gente é dinheiro. Tempo é dinheiro, mas pensar numa câmera que está me filmando agora, a gente pensa em dinheiro, investimento. Né? Pensar numa viagem é investimento, tudo é dinheiro. Então imagine você não entender isso, imagine... E é essa que é a liberdade que eu comentei, que a gente acha que é livre e não é livre, porque a gente vive dentro desse sistema. E aí tem um grau do autismo que ele entende dessa forma, ele não consegue adentrar nesse sistema de valor, né? Ele não entende. Imagine, gente, viver livre, sua mente não estar apegada a capital ou viver livre. Isso sim é liberdade. E qual seria o impacto disso, do ponto de vista de positividade, assim? Na minha opinião, seria muito benéfico, porque para mim o que vira comércio acaba sendo levado para um lado meio corruptivo. Alimentação virou comércio? Virou. Então hoje a gente tem alimentação de má qualidade sendo produzida no país, detonando com a nossa terra.
né? Saúde virou comércio. Hoje a gente tem infinitas empresas farmacêuticas que te induzem a tomar um remédio e o médico que te falou que você deve tomar, ele também tem parceria ou uma ação daquela empresa farmacêutica, enfim. Virou comércio, transporte. Hoje a gente paga carteira de motorista, a gente tem que comprar um carro, pagar IPVA, pagar imposto disso, daquilo, o carro estraga, você tem que pagar imposto caríssimo nas peças, a gasolina é cara. Então virou comércio. Então, desde que... não é que o dinheiro é ruim, sim o que é feito com ele, né? É isso. Tipo, hoje a maior parte do capital está numa pequena... mãos do planeta, vamos dizendo, e elas manipulam o planeta inteiro. Então, imagine se fosse, boas pessoas no sentido de querer dividir o pão, sabe? Cara, é um exemplo, o Elon Musk aí, um deles aí, conseguiria mudar a vida de, sei lá, um país inteiro, melhorar a vida. Claro, ele tem essas ideias, ele já, talvez, mas não vai ser hoje em dia que a gente vai conseguir chegar nesse ponto ainda, mas sim, se mudar o sistema capitalista para uma outra forma, por exemplo, essa aí de não dar valor, não ter esse apego, sim, 100%. O ser humano vai viver muito melhor. A gente que, por exemplo, a gente nasceu em São Paulo, né? Eu e o Lapo. A gente tem uma visão, né, que é como a gente foi educado, assim, que pra gente ter liberdade, a gente precisa do dinheiro. Que vivendo aqui, igual você falou, se você quiser pegar um transporte para ir para um lugar, você precisa pagar lá o Uber. Pô, você quer tomar uma água, você tem que pagar a garrafinha d'água. Sim. Você quer sair com a namorada, fazer alguma coisa, mais dinheiro. Só para respirar você já tem que pagar imposto de renda e morar, né? Moradia, alimentação. Isso. E na dinâmica que você vive, não é tanto assim, né? Você consegue ter liberdade sem estar escravo do dinheiro. Você acha que você tá um pouco fora do sistema ou não? Como que Tá, vamos lá. Vocês são mais, vamos dizer, acorrentados pelos pés. Isso é fato. Diferente de mim, eu vivo numa bolha, né? Se eu quiser ir na padaria, eu não preciso pegar um busão. Eu não preciso pagar um táxi. Se eu quiser sair com a minha namorada, eu vou a pé, porque a cidade é pequena, né? Numa cidade maior, igual aqui, claramente, vocês vão precisar ter essas necessidades. Mas, desculpa, ser bem sincero, as nossas famílias também nos sabotam. Mesmo que sentido? Nesse sentido de te falar que você precisa viver aqui na cidade grande para ter ou ser essa pessoa que o sistema tanto deseja e sonha de vocês. Não de vocês, eu também faço parte, né? Mas da gente, tipo, um médico super bom que ganha dinheiro pra caraca e consome e vive sua vida, ou um mega empresário, dono de uma mega empresa. Então, assim, as nossas famílias desejam isso pra gente. Sempre. Seu pai vai querer o melhor para você. E o melhor é você ser... Agora, o que é o melhor? Bem-sucedido. Então, o nosso pai... Para a escola e para os nossos pais é isso. É ganhar muito dinheiro, ter uma boa... claro, ser honesto, né? Justo, tudo isso aí. Mas, sim, ganhar muito dinheiro. Esse é o fato. Só que para mim, que vivo hoje, por exemplo, na Chapada, que se eu quiser beber água boa, eu vou num córrego ali e tomo, que eu entendo que no quintal do vizinho tem um pé de manga onde eu consigo colher manga ou coisa do tipo, não acho que o dinheiro seria a solução. Porque se a gente parar para pensar, a galera que tem muita grana hoje na vida, nem todos têm saúde, nem todos estão felizes. E eles também trabalham. Muitos que têm milhões, eles acordam cedo e dormem muito tarde. Mas tem milhões, certo? Tudo bem, mas é isso que eu ia falar. Eu prefiro viver na Chapada e viver realmente a minha vida, ver meu filho crescer, enfim. Ter essa conexão, por exemplo, com você, que foi um brother que foi pra lá, que sentiu, né, o que é apresentar aquilo lá, do que ter milhões no banco e às vezes não poder auxiliar um amigo. A gente tem que lembrar do nosso propósito na Terra. Nosso propósito aqui não é ganhar dinheiro. A gente não tá aqui para ser ou melhor do que alguém. Entende? A gente tem um propósito muito além. Se for ver, eu acho que pessoas morrem sem saber qual que é o propósito dele aqui. Qual que seria? O meu, eu talvez tenha encontrado. O meu seria trabalhar como guia. E dar aquela... Sabe aquela alertinha que você me ouviu lá? Né? É isso. Tipo...
Não é te tirar do sistema, não é ir lá e jogar um balde de água fria, não é isso. Mas assim, você saber que tá aqui dentro e saber se proteger. Não ser deixado se manipular, por exemplo. Entende? Seria isso, uma ideia, te blindar. É a grande verdade. Muitos chegam descrentes de Deus. Cara, Deus existe. Não é o Deus fadadinho, sentadinho na poltrona ali, castigando, você fez isso. Não é esse Deus. Deus existe, velho. Pô, a magia de ter a vida. Essa máquina aqui, até hoje a gente não conseguiu fazer igual, brother. Sabe? Para isso aqui, essa biomáquina funcionar com uma alma. Você sabia que a gente perde 28 gramas quando a gente morre do peso corporal? O que explica isso? É a nossa linha, é a nossa alma, nossa ligação com Deus. Então, cara, ele existe. Ele existe. Cabe a nós sabermos fazer as escolhas para que a gente chegue aonde a gente quer. Que seja na questão de desejo, do que você quer, almeja. Todos nós merecemos ter conforto, todos nós merecemos, sabe, ter o melhor. Todos, mas é todos, não é só uma pequena porcentagem, né? E a gente, com isso, conseguir evoluir a humanidade inteira. Se não for todos, é um dos 21 mandamentos do universo. Enquanto todas as consciências não conseguirem se libertar, uma só não vai conseguir. Não adianta. Vai fazer a passagem, no caso é morrer, vai fazer a passagem e vai voltar com uma necessidade, às vezes, maior, né? A gente tem vários, vamos se dizendo... A gente tem que superar nossos medos aqui na Terra, né? A gente tem vários medos, enfim. Várias sombras, várias... E se você não conseguir passar por isso, por essas provinhas, com uma nota, vamos dizendo, razoável, você vai fazer a passagem, vai voltar. Você volta pra cá. Você volta, velho. Você volta com as mesmos laços familiares, só que em posições diferentes. E se você reprovou naquele teste, você vai ter um teste parecido, só que agora é muito mais difícil. Você entende? Você precisa voltar para o plano astral, para o plano espiritual evoluído. Com essas sombras, com esses medos, tudo evoluído. Entende? Entendo. Muito bom. E daí, nessa pegada você falou que para a humanidade melhorar, todos nós precisamos estar melhorando em conjunto, né? Sim. Daí me veio à mente aquele ponto dos pensamentos, né? Que eu te fiz a pergunta. Muitas vezes, às vezes a galera de casa aí pode ter passado por isso também. Pô, imagina, você pensou uma coisa, mas você não falou. E o cara que tá do meu lado, de repente, fala o que eu pensei. E eu te pergunto, existe o pensamento, ele pode ser uma forma de energia? Sim. Que passa de uma mente para o outro? Como que você responderia esse ponto? Como? A gente viemos de uma energia única, de um ponto único, da nossa consciência suprema, onde está armazenado tudo que é a experiência de todos os seres, ou etéreos, ou daqui da matéria bariônica, tudo. Eu tenho até uma ideia, né, que quando Santos Dumont inventou o avião, né, teve 2 alemães também, que na mesma época, parece que no mesmo dia também. Então, assim, é que a gente está conectado. Pensamento ou no planeta, a gente está literalmente conectado. Você pode até pensar e não fazer, executar. Mas sim, algum amigo vai ter uma ideia parecida com aquela sua e ele vai executar. Um exemplo claro foi o nosso amigo Ricardo, que no momento eu pensei, não falei e ele falou. Né? Então ele sentiu o meu pensamento, mas ele é que verbalizou a história. Né? Na hora, depois ainda falei para ele, eu tava pensando nisso aqui agora. Ele falou, pode crer. Então, E aí lembrando também da Chapada. A gente viveu uma história na Chapada e a Chapada potencializa muitas coisas. Então as pessoas que vão para lá e vivenciam que seja 4 dias, eu até comento, policia o pensamento e foque no que quer. Eu não quero ficar, um exemplo, eu não quero ficar doente. Você está focando no que você não quer. Pense no que quer, eu quero saúde, eu quero estar saudável. O não, ele não reverbera no universo, é uma invenção do ser humano. Então, quando você diz não, eu não quero, o universo ele não está te entendendo. Ele não reverbera, entende? Então, você tem que pensar no que quer, no positivo. E daí o universo conspira a favor de você alcançar o que você almeja. Então, é saúde? Pense em saúde. É prosperidade? Pense em prosperidade. União? Pense na união, né? A Madre Teresa de Calcutá, ela falava, pô, se vocês me convidarem para fazer uma passeata contra a paz, eu não vou.
Não, contra a guerra, desculpa. Contra a guerra eu não vou. Eu não vou numa passeata contra a guerra. Mas se você for uma passeata a favor da paz, aí eu vou. Né? Que é o ponto. É o mesmo sentido, assim, mas com palavras diferentes. Sim, muito né? bom. Aí o universo conspira a favor. É como se em vez de você focar no que você não quer, você tem que focar no que você quer. Quer. Exato. Porque quando você foca no que você não quer, você está dando atenção para aquele negócio. Isso. Lá. E o universo, ele não entende o não, ele vai entender doença, por exemplo. Eu não quero ficar doente. Não, peraí, doente. Uhum. Entende? Não, eu quero saúde. Ai, saúde. Aí... É a lei da atração. A lei da atração. Muito exatamente. Bom, ponto, hein? Exatamente. Lei da atração, hein? Lei da atração. Sensacional. Porque essa ocasião lá, Rosa, só pra contextualizar, a gente tava no carro, né? Tava a minha namorada Carol, eu do lado, e o Cleiton, o Bruno e o MC, né? Um abraço pro MC aí, que ele deve estar assistindo a gente, né? E daí eu pensei em falar, Carol, não entra à direita, porque a direita não é uma vaga de carro. Só que eu não falei isso. E ela entrou com o carro à direita. E na hora que ela entrou, os três, o Bruno, o Cleiton e o MC, falaram ao mesmo tempo. Caramba, ela entrou numa vaga que não era de carro. Entendeu? Uhum. Daí nesse momento que eu perguntei, pô, Cleitinho, esse pensamento tava na minha cabeça. Só que não foi o que eu verbalizei, foram eles, né? Conexão. Ainda mais dentro de um carro, né? 5 pessoas ali na mesma frequência, trocando ideia, falando sobre a Chapada, querendo saber mais. Super abertos também, né? Uhum. Então, sim. E falando sobre a Chapada, né? Tem uma energia ali, né? Tem. Conta um pouco pra gente isso, porque a história que existe é uma formação de quartzo. Certo? Isso. Conta um pouquinho pra gente isso daí. De onde que vem realmente essa energia, né? Tá. Porque todo mundo que vai pra Chapada volta energizado. Mas é meio clichê, né? Porque hoje em dia, é clichê no sentido... Hoje em dia é cool falar. Hoje em dia é cool falar que você foi pra um lugar isso é verdade. energizado e tal. Voltei com uma outra cabeça, não sei o quê. É cool você falar isso. Voltei com... Né? Bom, isso é bom. Agora, do ponto de vista de história, né? De fato, existe isso lá? De fato, existe algumas histórias, sim. Como se diz assim, a gente aumenta, mas não inventa, né? A Chapada, ela é formada por basicamente quartzo de areia, cristal. Então tem uma lenda de que ela brilha, a Chapada brilha numa certa época do ano, com a posição do sol exata, ela reflete ali a luz do sol. Por conta dessa placa imensa de quartzo que ele potencializa, ele é um... A galera usa a sílica, que é um componente do quartzo para fazer tecnologia de ponta, então já provando de que é verdade o que eu estou falando. Ele tem... É de muito fácil de impulsão de cargas elétricas, enfim. Com isso, a Chapada inteira, por estar num local privilegiado do globo, próximo ali do paralelo 14, que também é o mesmo paralelo que cruza o Machu Picchu, é o berço das águas, né? É o ponto mais alto do Planalto Central, então traz todo um ponto muito especial. Isso é fato. Agora tem a parte mais histórica e mística do local, que foram as pessoas que foram morar lá e com a mediunidade avançada e também com os expansores de consciência, eles conseguiam ver uma cidade encantada de cristal, eles tinham contato com seres extraterrestres, a galera, enfim. E com isso o pessoal se apaixonou pelo lugar, até hoje morando. E claro que nasceu também essa história de ETs estando ali, né, frequentando o meio da galera, porém... Sinceramente, eu nunca vi nenhum, né? Eu nunca cheguei a esse ponto. E tem uma galera que fazia umas reuniões, né? Para atrair, coisa do tipo, né? Umas mensagens, assim, do espaço. Inclusive, até trabalharam uns movimentos de cura, trabalhando com mulheres. Tem até uma reportagem lá no YouTube, enfim, antiga, da Maria Glória Maria ainda. Ela é bem novinha, falando sobre isso. E a galera, o nome deles eram Cavaleiros de Maitreya. E eles também viam essa cidade encantada de cristal ali sob a Chapada. Então, é daí que nasceu todo esse misticismo. Mas, assim, a Chapada está num ponto muito estratégico do globo. Então, é fato que ela, sim, tem uma energia onde as pessoas vão
toma um banho de cachoeira, tem esse contato com cristal, ainda, bom, sinceramente, pega um guia e o cara tem história para contar, porque tem na verdade, o maior quilombo, né, do país está lá, que é a galera afrodescendente, que são os calungas. Os calungas. Entendeu? Então tem muita historinha, né? Tem a questão indígena local também, porque o nome Goiás vem de uma das primeiras tribos encontradas lá, que eram os Gaiá. Então, assim, é isso. Tem uma energia que quem vai e tá aberto para sentir também, não é só chegar e achar que vai. Às vezes o coração fica muito amarrado, né? E chega lá e não sente nada. Mas se a pessoa tá literalmente aberta, eu já ouvi histórias de turistas que eu guiei que tava com dor de cabeça no trajeto, no carro, e na hora que chegou e tomou um banho, e ela nem me falou. Ela que tomou banho na cachoeira, na hora que ela saiu, ela falou: Cleiton, deixa eu te falar uma coisa. Tava com dor de cabeça e tal, nem tava querendo tomar banho, mas eu entrei na água, minha cabeça aliviou. Passou, sabe? Então, assim, são histórias assim que as pessoas vivem, desculpa ter falando os termos, mas muito urbanóide, a gente está fugindo muito do natural. Então, quando você vai lá e se conecta de novo com o natural e traz esse benefício para você, essa saúde, né? O banho de floresta, pô, é outra história. As pessoas tomar uma hidromassagem de uma água caindo, que eu sei que é potável, diferente de um canal, por exemplo. Ou não preciso ter dúvida se a água é boa para beber ou coisa do tipo. Sim, volta novas pessoas. E o que seria os expansores de consciência que você falou? Fiquei curioso aqui. Muito bem, muito bem. Ricardo não perguntou porque ele já sabe, né? Ele já passou lá, já tem 2 vezes, ele já ouviu isso. Expansores de consciência é tudo que mexe com o nosso ser, no sentido de, por exemplo, álcool é um expansor de consciência. Lembrando que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, sim, o álcool, até certo ponto, ele é benéfico, né? Até certo ponto. Lembrando que o álcool ele é um dos principais agentes que calcifica a glândula pineal, que é o nosso órgão que nos conecta com Jaya. Né? Então, se for para ver, ele tem uma parte benéfica até certo ponto. Mas outros, por exemplo, a cannabis, na época LSD, porque essa galera foi na década de 60, era uma galera remanescente do Woodstock e também do movimento... Os hippies originais, né? Não é nem um micróbiozão hoje em dia que a gente vê. É aqueles caras que era... assim, desculpa, mas é isso. Era paz e amor mesmo. E também a galera do Oxulua. Do movimento Oxo. Inclusive tem uma fazenda lá com esse nome, Oxulua, né, lá na região da Chapada. Então essa galera, eles eram voltados para essas medicinas, inclusive naturais, nada tão pesado, coisas, né, mais cogumelo, ayahuasca. Na época não tinha, na verdade, ayahuasca, né? A ayahuasca é mais recente, não, agora que me cai a ficha. Mas o ayahuasca também hoje sim é um expansor de consciência já usado para isso. Exatamente, ele é focado para te conectar com o seu ser superior, né? Muito bom. E tem esse ponto de como se conectar, né? Não basta ir até um local desse e simplesmente achar que você vai ser tocado. Você precisa estar em uma frequência mesmo, do ponto de vista de frequências. Por exemplo, eu já até perguntei para você uma vez em relação a duendes, outros seres, né, que existem por aí e que a gente não consegue acessar eles na nossa visão, porque eles estão vivos em outras frequências, certo? Então, E aí, Sol, olha o Sol, olha pra câmera lá. Ó quem tá aqui com a gente. Lá. Dá um tchau pra câmera. Dá um tchau pra câmera ali, o Sol. Aê, olha o Sol com a gente aqui. Sol é o filho do Cleito, do Cleitinho que veio aqui acompanhar a gente. O nome dele é Sol Miguel. Sol Miguel, exatamente. Porque a Lua Yasmin ficou em casa. Exatamente. O Sol, pega o Sol aqui. Senta ali. Pode ficar com ele, tá? Tá lá brincando. Mas pode falar, Cleitinho. Então, uma das questões que, né, a gente, como eu falo, a gente é sabotado. Tanto na família, como no sistema de escola, enfim, nos hospitais. E o que acontece? A gente vai perdendo a nossa capacidade. E uma delas é no olho, é um músculo. Se a gente não trabalha, não usa, ele vai atrofiando. E a gente, sim, perde a capacidade de enxergar algumas frequências. E eu já vi alguns... crenças, né, minha. Eu já vi alguns estudos onde tem alguns seres que eles não estão na mesma frequência que a gente. E por conta disso, a gente não consegue enxergá-los. Né? Mas eles existem. Com certeza. Isso eu acredito fielmente. Né?
Não tive nenhuma experiência assim tão vívida, mas sim, eles existem. Acredito, né? Inclusive tem extraterrestres também que estão em frequências diferentes, que estão aqui no nosso meio manipulando, fazendo coisinhas, né? E a gente não consegue ter acesso. Pode ser que pessoas interpretem como espíritos, talvez. Sim, né? São espíritos. Agora tem uns que são benéficos e uns... Maléficos. Eles... bom. E... dualidade. Dualidade. A dualidade. Há muito tempo atrás, né, as raças, uma das mais antigas, que eram os reptilianos, junto com os insectoides, rolou uma treta entre humanos e reptilianos. E os reptilianos, eles capturaram humanos, tiraram um elo do divino, que é um elo que faz com que a gente se conecte com Deus, que eles não tinham, no caso, os reptilianos, e introduziram neles. Essa experiência resultou em um outro ser, né? E esse ser chamado de Arconte, ele vive na quinta dimensão, e ele se alimenta de frustração, literalmente. Então, literalmente aquele carinha, aquela morte com aquela foicezinha, aquele capuz, exatamente aquilo. E o que acontece? A gente tem hoje em dia uma vida, só que essa vida nem sempre vai de acordo com o que a gente quer. E eu garanto para vocês que esses pontos negativos que a gente tem na vida, boa parte da nossa frustração por conta disso, né? Porque acontece, a gente precisa... A vida não é linear, né? Ela só é ondulada mesmo, é altos e baixos. Mas quando chegar na parte baixa, a gente se frustra muito. Transforma isso, né, numa bola de neve. E isso é resultado desses camaradinhas, que são os arcontes, manipulando ali nossas emoções para que eles se alimentem da nossa energia densa, que não seria tristeza, raiva, frustração, coisa do tipo. E os caras só se alimentam disso. Então hoje a gente vê muito a humanidade desse jeito. É todo mundo com medo de todo mundo, é um violentando o outro, né, um querendo ser mais do que o outro. Aí já entra num termo mais espiritual, assim. Já é diferente, não é como quando eu estava falando que era cada um fazendo as suas escolhas para melhorar. A gente tem que melhorar, a gente já veio aqui com uma missão, fato. Só que aí a gente vai ser responsável por transformar essa missão numa missão boa, né? Enxergar o que é bom dentro disso, ou ficar só preso ao que é ruim. Enfim, eu conheço parentes meus mesmo, assim, que são desse jeito. Enxergam todo ponto é negativo. Não que eu não veja uns pontos negativos, é claro. É normal. É normal, mas você não pode ficar apegado, né? Transformar a sua vida num ponto negativo. Tem que um momento você enxergar o positivo e falar, é aqui que eu vou continuar. Mas eu fiquei a minha dúvida ficou no seguinte, ele faz a gente ter esses sentimentos de frustração? Eles ampliam. Ou eles só se alimentam dele? Se alimentam, ampliam e alimentam. Mas eles impactam a gente? Impactam, muito. Muito. Se um exemplo, vamos lá, o copo caiu no chão e aí derramou o que estava dentro. Para eles, seria esse seu ponto, vou lá limpar e tal. Eles ainda ampliam, fazendo o copo quebrar, se espatifar todo, tipo isso. Então, você, além de limpar o que você derramou, você ainda tem que catar os cacos de vidro. E aí você fica mais tempo ali fazendo, mais frustração, né? Eu entendi que era assim, o copo caiu no chão e espalhou a água. Ao invés de falar, poxa, tranquilo, deixa eu só limpar, eu achei que essa... como é o nome da quinta dimensão? Os arcontes. Os arcontes. Que os arcontes, eles entravam na gente... Não na gente, mas eles manipulavam a situação, por exemplo, derrubando o copo com mais força no chão para que ele quebre. Entendi, nesse nível. Para que ele quebre. E aí você, em vez de ficar, não, beleza, só derramei, vou limpar, não, ainda tem que catar os cacos de vidro, varrer bem varridinho, porque é caco de vidro no chão, posso me machucar. E aí na hora que você vai lá, você ainda corta o dedo. Então ele... Você entende? Então ele consegue entrar na situação, na matéria. Manipula, sim. Na situação ele consegue. Da matéria. Sim, quinta dele tá viajando por tudo. Ele consegue viajar... Por dimensões, velho. O tempo não influencia ele, né? Não. A questão de tempo, se a gente parar pra pensar na questão tempo, a gente vive um tempo aqui dentro da Terra. Um exemplo. Assim? O nosso tempo, ele conta com giros em torno do Sol. A Terra tá girando aqui e vai dar giros em torno do Sol. Isso é a nossa contagem de tempo. E aí, se a gente se posicionar fora disso, vocês pararam pra pensar nisso? Se a gente se posicionar fora da Terra, onde o Sol não gira pra nós, onde a Terra, tipo, qual é o tempo que marca lá? Como que a gente vai marcar esse tempo? Como é que vai marcar um dia?
Então o tempo que a gente vive é uma coisa que foi criada por nós aqui também. Claro, tem tempo, existe o tempo, mas não esse tempo que você está comentando agora, que é o que eles não estão presos nesse tempo. Eles estão livres desse tempo. Eles vão para onde eles quiserem. Mas você concorda que só o ser humano está preso nesse tempo? Sim, na verdade... O animal e o vegetal não. Eles vivem por uma vida de instinto. É diferente, é dominação instintiva, né? Aí o que eu quero dizer com isso? Qual que são as necessidades básicas dele? Alimentação, dormida, bebida, é isso. A gente tem isso, mais a razão. E é por conta dessa razão que eu fico falando, por exemplo, que foi o começo do tema, que foi falando da cidade. Por exemplo, a gente é racional, como que a gente deixa chegar uma mega cidade dessa com pessoas inteligentes, nesse ponto, destruindo o planeta, sabendo que é tudo finito, sabendo que vai acabar amanhã, sem pensar numa próxima geração, né? É isso que é ensinado na escola. É isso que é ensinado na escola. O patrono do exército brasileiro é o cara que mais matou negro e indígena dentro do país. E ele é o patrono do exército brasileiro. A principal avenida daqui se chama Anhanguera. A Anhanguera é diabo velho, o significado. Em Tupi. Em Tupi é diabo velho. Caramba. Era como é que os indígenas chamavam o cara que veio aqui e fez a... Você entende? A principal avenida. O cara tem uma avenida só dele. Você entende? Então é isso, né? Tem que, enfim, parar para pensar, porque a gente tem a razão. A gente é racional. Né? O que é bom para você é bom para mim. Mas aí, se for uma coisa que não é boa para você, eu garanto que para mim também não é boa. Porque as mesmas necessidades que você tem, eu também tenho. De ter uma casa, de ter uma família, de ter carinho, acolhimento. Todo mundo tem isso. Comida na mesa, né? Educação. Educação, não escola que te forma, né? Informação mesmo. Fazer você ser uma pessoa boa no futuro. Muito bom, muito bom. Muito legal, hein, Cleitinho? Ele falou dos reptilianos, né? Tem o pessoal aqui que fala sobre os reptilianos. Eles falam que eles são seres que dominam o mundo. Que eles, como se eles controlassem os presidentes, as grandes decisões. O porquê? A sua visão é a mesma? Não, mas eles estão dando referência dentro do que é conhecido hoje, do que eu vejo, né, como de conhecimento de ETs e OVNIs e tal. Os reptilianos é uma das que estão presentes. E... Fala, Brunão, beleza? Quem chegou aqui, irmão. O Brunão chegou. O Brunão e o Naldo chegaram aqui para completar o time. O Naldo Só Miguel, pode ficar tranquilo, tá? Que o Naldo ele não morde, não. É super tranquilão. Chegou numa ótima hora, hein, Brunão? Só não peguei as brigas. Cleitinho vai falar aqui dos reptilianos. Qual que é a sua opinião em relação a eles? Então, eles dão uma referência, porque nessa história de ETs e tal, os reptilianos são os camaradas que dominam os caras, sinceramente, do mal. E por isso que eles dão a referência do presidente ser reptiliano, coisa do tipo. Não que eles sejam, porque os reptilianos são... como é que eu posso... São lagartos de 3 metros de altura com umas pequenas asas, né? Eles inalam, eles têm até a história de que eles botam fogo para fora, isso é verdade, eles inalam enxofre, se não me engano, e exalam fogo realmente. Caramba. Também viajam por dimensões, ele tem essa capacidade de viajar por dimensões. E eles são atinados instintivamente por desejos de poder, né? Nem razão. Então, Só poder. O mais forte é quem domina. E é a segunda raça mais antiga do planeta, do universo, desse universo nosso aqui. Então, assim, a comparação, né, é essa, porque os caras são dominantes. Mas nos meus estudos e tal, existem reptilianos bons também. Porque, querendo ou não, no decorrer do desenvolvimento do universo, teve uma galera que introduziu o elo do divino, que era esse elo que o reptiliano estava atrás, na própria raça, criando 4 reptilianos, não só 4, mas alguns reptilianos do bem, né, da linha branca, vamos dizendo, inclusive que cuidam da Terra. Dizem que ele está no interior da Terra, cada um representando um elemento. 4 reptilianos cuidando da Terra, benéficos, né? Então eles seriam tipo seres extraterrestres que vieram para a Terra há muitos anos atrás? Há muitos anos atrás. Antes da gente? Na verdade, antes da gente. Lembrar que a nossa raça é muito recente no planeta. Né? Já tinha sido criado um projeto adâmico, né, há 7 bilhões de anos atrás,
Mas era outras formas parecidas com a gente, mas eram outras formas. Agora na Terra, a nossa mistura de Anunnakis com os primatas locais é que originou o ser humano o que somos hoje, né? Vivendo um sistema de cárceres, que é a ponta de pirâmide que comanda tudo. Esse sistema aí enfim, é o que está detonando nossa civilização aqui no planeta. E a gente não vê eles porque eles também estão na quinta dimensão? A gente perdeu a capacidade de enxergar. É? Os nossos olhos não enxergam as frequências que é necessária. Caramba. Mas tem pessoas que conseguem ver. Mediunidade avançada ou expansores de consciência conseguem. Ou até com a glândula pineal também desenvolvida, né? Lembrar que o flúor e o álcool é um dos principais calcificadores da glândula pineal. E a gente é desacreditado na escola. Na verdade, na escola nem é falado sobre, né? Nem porque ninguém sabe o que é, para que serve. Então, se a pessoa tem um ponto... porque hoje em dia a gente tem muitas crianças especiais que estão nascendo nessa nova geração. E sim, eles podem estar vindo com um ponto a mais do que a gente, que é conseguir enxergar ou até se conectar com mais facilidade. Com outras dimensões. Com o seu ser supremo mesmo. Ah, tá. Entende? E conseguir até se blindar sobre reptiliano ou sobre os arcontes. Porque se você sabe, né? Você tem o conhecimento, sabe do que está acontecendo, você se blinda. Você não é... Se você deixar, você é atingido. Só te afeta quando você deixa, é fato. Eu falo isso pra minha irmã. Minha irmã fica com... Enfim, briguinha com as amiguinhas. Eu falo, ó, lembra, só te afeta quando... você deixa. Se você não deixar te afetar, não te afeta. E pode ter um reptiliano dentro desse estúdio aqui agora? Tá aqui, ó, entre a gente. Ó, eu vou ser sincero, gente. Tem... eu tô falando aqui, mas são coisas, né? Enfim, até brincadeira e tal. Mas tem a galera que benze, né? Quem já viu falar dos benzedeiros, benzedeiras, enfim. Galera da Umbanda. Nem tanto Umbanda, mas assim, são pessoas que, por exemplo, sabem uns rezos antigos e benze a criança. Não sei se vocês já foram nisso. Os pais já levaram vocês pra... preciso... tá com quebranto, tá com mal olhado, entendeu? E aí ele leva no benzedor lá e o benzedor faz uma rezinha com um raminho de plantinha, a plantinha até murcha, porque ela tá tirando um mal olhado. Essas pessoas aí, por exemplo, elas são sempre atacadas. Porque é como se ela fosse um canal divino. Benzedeiros. Um exemplo, não só benzedeiros, esses pontos de luz, pessoas da Umbanda que realmente têm amor no coração, são atacados. Por que são atacados? Porque são os pontos de luz. E os arcontes, os reptilianos não querem que a gente desperte. Não quer que a gente troque. Eles querem continuar sendo alimentados. Exato. A principal parada do que a gente fala da Bíblia, tipo, qual é a maior ideia do capeta? É convencer a humanidade que ele não existe. Você entende? Tipo, você entendeu? Ele vai te manipular e você não acredita nele, mas ele tá ali te manipulando. Então, quanto mais fantasma ele for, melhor. Melhor pra ele, entendeu? Então, esses alertas, por exemplo, que eu faço no meu trampo, eu tô falando agora no meu trampo em si, com certeza, na hora que eu chego em casa, eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe? Eu tomar meu rapé, que me imuniza, ou pegar no cristalzinho que tá lá na minha janelinha e dar uma olhadinha, pedir pra fazer uma limpeza, ou até tomar um banho de cachoeira pra fazer essas limpezas. Porque senão você pode ser um alvo desse... É um alvo. A gente é um ponto de luz numa escuridão. Imagine. E assim, parar pra pensar também que a gente nem deve deixar de lado ou esquecer, porque são seres que precisam de luz. Eles também precisam de luz. Então a gente tem a responsabilidade de, claro, não deixar sugar toda a sua luz, né? Mas sim, a gente tem a responsabilidade de iluminar. E você falou que você tá 3 dias, né? Aqui em São Paulo. 3 dias. Você sentiu diferença na sua energia nesses 3 dias? Se ela diminuiu, aumentou, piorou? Não, porque é semelhante atrás semelhante, mano, velho. E eu vou falar pra você que... Vou até lembrar do o porteiro que eu tô ficando. Cara, é um amor de pessoa, velho. Ah, é? Nossa, já é de espírito mesmo, de bater. Então, as minhas relações, assim, sempre vai atrair pessoas do mesmo sentido. Até, às vezes, eu comento que chega alguns doidões, coisa do tipo assim, mas rapidamente também já se afasta, sabe? Porque energeticamente não consegue. Não bate. E é onde que eu frequento em si, é como se fosse um imã, né? É a lei da atração. É a lei da Legal atração. Pra caramba. A frequência que tá só vai atrair a mesma frequência. E falando isso de lei da atração, você se juntou com alguns amigos, né?
para fazer uma comunidade autossustentável, digamos assim. Conta um pouco isso. É a ideia. Muito bacana, né? É a ideia, tá. Eu vou resumir a história. A gente entrou numa terra, a gente invadiu literalmente uma terra lá em São Jorge. E que terra, hein? E aí o proprietário, depois de um tempo, depois de 3 anos, ele apareceu lá na terra e conversando com a gente, ele resolveu doar esse pedaço pra gente. E porque qual que era a ideia dele? Olha, pra você ver a conexão, por isso que eu falo que atrai. Eles tinham uma responsabilidade de levar para que era uma associação de 40 pessoas. Eles tinham uma ideia de levar, tinham feito o projeto tudo de levar para lá, para aquele local, um centro do bem comum. A ideia. Nunca levaram. E a gente invadiu e começou a montar uma ecovila. A ecovila. Tá, lembrando que o termo ecovila é bem forte, né? E, sinceramente, hoje tudo que é mais alternativo é muito mais caro. A gente não conseguiu chegar lá, né? Para realizar, ser uma ecovila, mas a gente tenta viver da forma menos, com redução de danos e com mínimo impacto ambiental. Então, né, hoje a gente é dono porque o cara doou pra gente e também já vendeu tudo que tem lá. Mas os 7 moradores que foram os primeiros ainda tá ali no meiozinho ali do bairro. Então eu tenho meu pedacinho lá até hoje ainda. E como que é essa ecovila, assim? No que ela é fundamentada? Então, a gente mora dentro do Cerrado, literalmente vizinho do Parque Nacional. As margens do último terreno ali já é parque. Né? Por conta disso, a gente tenta preservar ao máximo, porque a gente tem visita de bichinhos ali que é do parque, tem um cerrado ainda intacto também. Querendo ou não, a beleza cênica também está sendo preservada, né? Porque a gente está no caminho que vai para o Mirante do Pôr do Sol, então quem passa ali também não encontrar uma detonação, né? É mais ou menos isso. Como eu falei, é mais caro viver num sistema eco, vamos dizendo. É sistema de energia solar. Cara, é uma... Tem placas de solar? Eu tenho. Mas não são tantos para suprir toda a minha energia. Mas sim, suprir o celular, suprir a internet, a iluminação, o aquecimento é a gás, né, de água. Que mais? Tem horta. Horta. Eu já criei galinha, mas hoje não mais. Não crio porque... Querendo ou não, o milho ficou muito caro, não dá pra manter, velho. Mas a hortinha rola. Dinheiro aí, né? De novo, dando valor às coisas, né? Até isso, a gente dá valor até à vida, né? Porque a galinha em si tem um valor na vida do bicho, né? O gado tem um valor. A gente dá valor à vida. Como assim, né, velho? Tipo, é complicado o outro tirar a vida do outro por conta de dinheiro. Imaginar que tem um valor. Tipo, pagar pro outro fazer o mal. Então, até eu gostaria de viver naquele mundo do autista lá, onde não tem valor, onde todo mundo vive bem, tranquilo. Utopia. Utopia. E Cleitinho, quanto tempo mais você vai ficar aqui? A ideia é ficar até dia 3 do mês que vem. Mais 2 semaninhas, né? Uma parte visitando os amigos aqui e tal. Outra também fazendo os desejos dos filhos que estão com as vontades de passear. E também a minha vontade, né? Que é ir tomar um banho de mar. Mas não vou banhar no mar de Canal, não. Vou banhar lá em São Sebastião. A ideia é visitar uns amigos que estão lá também, que moram pra lá. E aí vou ficar 2 semaninhas pra lá. E qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer quando você pisar lá na Chapada? Na Chapada? Ai, vamos lá. Mergulho de cachoeira? Cara, é isso. Seria uma boa pedida. Um banho de cachoeira, mas eu acho que eu vou visitar meus amigos. Visitar os amigos. Os amigos. Bom. Lembrar que, gente, pra mim, eu cresci assim. Eu cresci dentro da Chapada, trilhando. Minha avó era roceira, eu caminhava 2, 3 léguas pra chegar até a roça dela. Cachoeira, minha mãe é guia, então desde os 13 anos que eu vou com ela pra cachoeira. Então, não é que eu vou chegar já doido pra um banho de cachoeira, mas, saudade dos amigos. É aquela semelhança, né, que eu falei. Atração, assim, conexão mesmo. Família cósmica. Família cósmica. A gente costuma falar aqui, né, Rosa, que nós somos irmãos cósmicos. Isso. É isso. Porque a gente tem o nosso irmão de sangue, né? Tipo, sim. Você conhece o Gui. Um abraço pro Gui aí que tá... casou lá na Chapada. Foi muito felicidades. Mas ele é o irmão de sangue.
Sim. Né? Daí tem aquele irmão que o universo te trouxe, né? Te proporcionou. Sim. Então a gente realmente acredita nesse... Que tem a ver com a energia, né? Sim, é igual o porteiro do edifício que eu tô ficando. Não, só de olhar no primeiro instante que a gente se viu, assim, que eu já vi, eu falei, pô, esse cara é muito gente boa, tipo, trata a gente bem, passivo, assim, faz o que gosta, né? Parece que você sente quando a pessoa gosta do que faz. Te trata bem ali, tipo, pra ele tá tudo bem, dá um bom dia, foi tudo bom lá hoje e tal. Hoje mesmo saindo, ele perguntou, pô, já tá indo embora? Sabe, que ele me viu de mochila assim, já tá indo embora e tal, com aquela cara de decepção. Eu falei, não, eu vou ali em tal lugar. Ele, não, pô, pode crer, tão boa viagem e tal. Então é legal isso, sabe? Você vê que a pessoa tem é um bom coração. A gente fez uma pesquisa no nosso Instagram recente, que a pergunta era se você só tivesse mais um ano de vida, o que você faria as mesmas coisas que você faz geralmente, ou você faria tudo diferente? No seu caso, você acha que se você soubesse, se você tivesse só mais um ano de vida, você mudaria alguma coisa nesse um ano de diferente do que você faria no próximo ano, em 2024? Se eu soubesse, com certeza mudaria. Mesmo assim, você mudaria? Até você mudaria, gente? Não, a pessoa... Eu mudar, não, mas atitudes que eu teria seriam, às vezes, diferentes. Se eu sei que eu tenho só um ano, eu vou aproveitar algumas coisas, inclusive parentes, né? Visitar mais locais, enfim. Sim, se eu soubesse, mudaria. Você ia tentar viver mais. Exatamente. Falar mais palavras boas para certas pessoas que às vezes a gente deixa de falar porque sabe que amanhã vai encontrar, né? Um exemplo, falar que onde eu te amo para um pai, um carinho para um filho, sei lá. Sim, mudaria. E se você tivesse uma máquina do tempo, tá? E você pudesse se teletransportar, a galera de casa aí pode fazer o mesmo exercício. Você tem duas opções, tá? Ou você vai para o futuro, ou você volta para o passado em algum momento. Para onde você iria e por quê? Sinceramente, meu passado eu não mudaria. Eu tenho orgulho do que eu sou. Apesar de tudo que eu já vivi, nunca passei uma necessidade tão extrema na vida, mas já senti fome no estômago, tá ligado? Já fui boia fria, entendeu? Então, não mudaria, porque tudo foi uma somatória para resultar no que eu sou hoje. Então, eu sou o que eu sou por conta de tudo que eu aprendi, ou não aprendi, ou deixei de fazer, ou fiz, enfim. Então, eu tenho orgulho do que eu sou, ponto. Acredito que eu iria pro futuro. O porquê é exatamente, eu não quero mudar nada no passado. Eu iria pro futuro. Mas se você pudesse não voltar no passado da sua vida, no passado... Qualquer época do ser humano, entendeu? Boa. Você quer ver os egípcios, ou sei lá, quer ver uma civilização... Eu quero ver onde é que foi que a humanidade se desvirtuou. Nós somos seres de luz, velho. Como que a gente enxerga só a escuridão? Eu queria saber qual o ponto. Exatamente. Aí sim eu gostaria de mudar esse passado. Por que a gente teve que entrar em disputa só com guerras? Por que a base da história é baseada em guerra? Quem foi que dominou, ganhou, matou mais? Outro solta uma bomba violenta que dizima, sei lá. Por quê? Você entende? Eu voltaria nesse ponto. Não sei se... eu li um livro, né, que chama Sapiens. E ele fala que o ponto foi que antes o ser humano ele era nômade, né? Ele vivia andando, ele não se estabelecia em nenhum lugar. Então ele era caçador-coletor, ele não plantava nada para colher. Ele se abastecia, comia as coisas, caçava coisas que estavam disponíveis na natureza. Ele não gerava nada. Se preocupava com o necessário. E aí, a partir do momento que o ser humano aprendeu a plantar, a reforma agrária, foi esse momento, segundo ele, que, por exemplo, imagina que você está lá e você plantou... Primeiro você começou a plantar do tamanho dessa mesa, que coisas para você. E aí a ambição fala, pô, mas e se eu plantar um campo de futebol? E aí você vai juntando pessoas e aquilo lá, você está acumulando dinheiro, né? Acumulando valor. Quando chegava uma outra tribo naquele lugar,
Antes, como você não tinha uma raiz, você não tinha. Você podia brigar e falar, não, eu quero ficar aqui porque eu gosto dessa cachoeira, eu gosto desse lugar. Só que vocês não iam lutar até a morte. Porque você fala assim, o mundo é enorme, tá bom, deixa essa tribo aí é mais forte, eu vou sair andando, vou embora e vou para outro lugar. A partir do momento que a gente começou a criar isso, e aí com isso a gente ficou com medo de pessoas que viessem saquear e tal, a gente começou a criar muros. E nisso começou a surgir as cidades e tal. Então provavelmente o período que você gostaria de ir seria um pouquinho antes disso. Aí, Muito bom, mano. então, você falou a palavra, o medo. Uhum. O medo é a forma de dominar. Para que a gente consiga dominar alguém, algum ser, a gente tem que introduzir um medo no coração. E um dos principais é a igreja. Se você não fizer de acordo com o que Deus manda, ele te castiga. Você vai pro inferno. A culpa, né? Então, o medo foi a primeira forma de dominação. Entende? Agora, o porquê que uma tribo teve medo da outra? Será porque ela queria guardar tudo para ela e não pensou que, sendo ser de luz e abundante, Deus fala isso, que depois quando você abre, você doa, você recebe em dobro? Você entende? Exato. Então, em vez dela ter ficado com medo, ela deveria ter doado e chamado, convidado aquelas pessoas para participar daquilo e aumentar aquela produção, por exemplo. Entende? Em vez de guerrear o amor, né? Ou ceder semente e também porque essas sementes, né, essas batatas que no começo era semente de milho que era cultivada e muita mandioca, batata e tal. Isso foi recebido de alguém. Alguém que veio várias civilizações antigas falam a mesma coisa. Algum ser numa nave voadora, num trem voador veio aqui, deu essa semente, deu essa batata e ensinou a gente a cultivar. Várias que eu já vi, Inca, Maia, entre outras, sempre falando a mesma história. Por que você não pode passar o conhecimento? Por que você quer guardar só pra você? Uhum. Qual que é? O que aconteceu, né? É esse ponto aí. Não é nem a questão de... Um pouquinho antes. É um pouco antes. Ali já tava, né? Já tava dentro da cabeça. Por que você não pode dividir? Tudo bem, amanhã é um novo dia, mas amanhã é um novo dia. Uhum. O sol vai brilhar para todo mundo e todo mundo vai poder correr atrás. Não correr, mas coletar, plantar, colher. É dividindo. A gente tem que dividir. Enquanto todas mentes não se libertar, uma sozinha não consegue. Não adianta. Pode ser o cara mais equilibrado, pode ser o Buda da vida, ele não vai conseguir. Tem que ser todas ao mesmo tempo. Então tem que ter para todo mundo. A gente tem que dividir. O capital que está na ponta da pirâmide, se fosse para todo mundo, olha como é que o mundo não seria feliz. Todo mundo tendo o que comer, todo mundo podendo ir viajar, todo mundo ajudando um ao outro. Uhum. Porque não falta, né, recursos. Não, o universo é abundante. É demais. Escassez. E é generoso. A gente é que tem esse medo, é o medo da escassez, né, velho? A gente sempre tem medo da escassez, de não ter o dinheiro, de não ter onde dormir. O brother que eu tava conversando ali, a gente tava conversando mais cedo, ele falando, pô, vivi no Rio sem dinheiro, sem trampo, e chegava umas noites assim que eu ficava pensando, pô, o que eu vou jantar hoje, velho? Tipo, é complicado, né? E tem terra suficiente, tem abundância suficiente, recursos suficientes e pessoas capazes para dividir o suficiente. O planeta tem muita gente, mas tem mais recursos, velho. É porque está concentrado só numa ponta. Mas você não acha que, tipo, quanto mais gente evoluir, né, nesse aspecto mental, se libertar, como você está falando, isso pode gerar um negócio de você influenciar os outros a também serem assim. Eu acho que talvez hoje é dessa maneira, porque a maioria pensa na escassez. A partir do momento que os 50% mais um pensarem na abundância, vai ser igual água no rio. Dominó, né? Efeito dominó. Isso. Sim. É muito forte essa energia do negativo, né? A gente tem a mania de se apegar ou de focar no que é ruim, do que acontece de ruim. Então a gente vai atrair coisas ruins. E quando existe uma massa pensante, que é a nossa energia, porque pensar é uma energia, vibração, fato, né? Isso é energia. Imagine todo o planeta pensando e acreditando na mesma coisa. Aquilo torna a realidade. Então a gente vive hoje um sistema capitalista que é real,
A partir do momento que 50 mais 1%, a maioria, né, for inverso, aí começa, muda. E o universo muda, porque a gente hoje também tem muitas catástrofes no planeta que são representadas por isso, pela nossa consciência aqui dentro. Vocês entendem? Assim, a consciência do planeta é nós aqui dentro. Se a gente não tá com respeito, não trata com respeito o planeta, ele também não vai tratar a gente com respeito. Então tem hoje tsunami, maremoto, um monte de coisinha acontecendo. E a gente não tá nem aí. Não morreu parente meu, né? Não é isso? É individualismo. É como se a gente fosse um vírus no planeta, né? Uma bactéria. É mais ou menos isso. Tá dentro do nosso corpo. É e aí, você tá lá... Se você parar pra pensar, é exatamente isso. Toma um remédio que vem... Talvez as tempestades, os vulcões, os terremotos, é como se fosse o planeta tomando um remédio. Consciência do seu próprio, do que está acontecendo. E sim, vai chegar um ponto que a massa vai ser tão crítica, o pensamento tão denso que é isso, vai todo mundo sucumbir. Todo mundo vai sucumbir. Cara, muito bom, hein, o Cleitinho, bem profundo, cara. É bem que nem eu queria, né? Que imaginado. E uma pergunta, você acredita em Deus, cara? Acredito. Tá, não é o Deus que é fadado numa teoria da Bíblia, que lembrando que foi traduzida para o interesse. Lembrar que as Bíblias de hoje em dia ela é traduzida e é sempre voltada para o interesse, né, de quem está traduzindo. Mas sim, acredito em Deus. Existe uma energia, uma força mágica que, enfim, eles não dá a vida, ele te dá essa emoção que é isso. O amor é conotação para várias pessoas, é diferente, né, de amor, mas sentir amor igual eu sinto pelo meu moleque, por exemplo, cara, essa sensação, velho, de querer o bem, de estar bem, estar feliz, isso é Deus. Não tem, sabe, assim, não explico, velho. Tem coisas que a gente não explica, né? Só sente. É uma delas. E sim, eu acredito. Fielmente. Sensacional. E é verdade que você só conhece o verdadeiro amor quando você, de fato, gera uma criança? Não. Tem um documentário chamado Humans, está lá no Netflix. E o primeiro episódio, o primeiro pedacinho eu memorizei muito. É um negro preto, lembrando que é um termo, né, que a gente tem que falar, enfim, desse jeito. E ele começa a contar a vida dele. E ele fala que quando ele foi criado pelo pai, o pai criou ele dando surra, batendo nele. E no momento ali batendo e tal, o pai dele falava, pô, tô fazendo isso, mas eu te amo, eu não tô fazendo de maldade. Mas eu preciso te corrigir. Eu prefiro eu te bater do que o mundo lá fora te bater, entende? E o moleque cresceu aprendendo que o amor era aquilo ali. E aí ele, velho já, mais adulto, encontrou uma namorada, casou, e num momento de desentendimento ele agrediu ela. Infelizmente ela morreu. Ele foi condenado, foi preso, e a irmã da mulher quis ir conversar com ele para saber, pô, você dizia que amava minha irmã, por que você fez isso? Você bateu, né? Enfim. E ele conta, ele fala, cara, eu aprendi assim, eu aprendi com meu pai desse jeito. Foi meu pai que me ensinou. Ele não queria fazer mal pra mim, mas ele me ensinou assim. Eu cresci e só repliquei o que eu aprendi. E a mulher apaixonou por ele, velho. E os caras, eles, tipo, se apaixonaram. Ela viveu sempre indo lá até o dia que ele saiu. E nesse momento ele começa a chorar. Porque é ela que ensinou pra ele o que é amor. Ela falou, não, isso não é amor. Amor não é bater, não é violência. Ela perdoou ele. Perdoou e ele aprendeu a amar da forma correta. Então, assim, não é só tendo um filho, né? Amor, brother, você tem pelo seu dog aqui, ó. Sim. Tipo, velho, como assim você não amar seu parceiro de, né? Então, amor não tem como, velho. Tem várias formas. Mas é o mesmo amor. É benéfico. Não existe um amor maior e menor, né? Não, amor é amor. É amor e ponto. E quem está sendo amado se sente bem, protegido, amparado, acolhido. E quem tá amando se sente feliz, como se tivesse conquistado o propósito, assim. Isso é amor. Que legal. Isso é amor. Sensacional, hein? Show de bola. Essa foi uma versão pílula aí, né, do Lean Podcast. Né? Muito bom, assim, a gente conseguiu adentrar bem Deep Talk, hein, Rosa?
Pô, sensacional. Foi do estilo Life is Now, né? Exato, estilo Lean Talks que a gente fala, né? A gente começa num assunto, Cleitinho, e vai mergulhando e... Tem até o sol aparecendo. Até o sol. Olha lá, dá um tchau pra câmera, sol. Sol, dá um tchauzinho ali, Sol. Dá um tchauzinho lá. O sol tá tímido. O celular lá, ó. Realmente, o Sol tá tímido pra caramba. Né? Pô, mas muito bom, obrigado, hein, Cleitinho? Eu que fico agradecido, gente. Gostou da troca, cara? Opa, sempre um prazer. Muito legal. Passar um pouquinho, que é aquilo que eu falei, alertar um pouquinho as mentes, né? Que não é uma questão de impor o conhecimento ou coisa do tipo. E sim, é só alertar mesmo, a pessoa só saber o que tá rolando, o que tá acontecendo. Isso é importante. Muito bom, obrigado por você ter vindo de coração. Obrigado mesmo. E, pô, não demora 38 anos. Pode deixar. Viu? Pode deixar. Chapada pra você vir de novo. Pode deixar É aí. isso. E pra galera que tá acompanhando até agora aí, quiser dar um like, exato, ó, tem o se nosso... inscrever no canal, mais gente vai receber essa mensagem, né, do Cleitinho, de amor e de compaixão. Então, fica aí o convite, é só apertar o botãozinho aí embaixo. Exatamente, e também, ó, deixar o recado aí do nosso querido patrocinador Paddock SP, o Brunão vai deixar na tela aí pra gente. Sensacional. Nosso patrocinador Paddock SP, melhor padaria da Vila Olímpia, Rua do Rossio, número 250, né, Rosa? Isso. Sextas, sábados, domingos e feriados. Exatamente, sábados, domingos e feriados. Brunch. Melhor brunch de São Paulo, R$ 49,90 aí, nosso patrocinador. Então espero que vocês tenham gostado aí dessa versão Pocket do Lean Podcast hoje, nosso episódio número 46 com Cleiton Alves, diretamente da Chapada dos Veadeiros, Goiás, Brasil, né? E vamos deixar aí na descrição também todos os contatos do Cleitinho. Se vocês forem pra lá, melhor guia disparado, né? Disparado. Quando eu fui lá, eu não tava, né? Eu preciso. Mas já fui. Convido você a estar presente lá também. É o melhor guia da Chapada. Quem quiser já foi e vai de novo, procura o Cleitinho. Além de mostrar os lugares maravilhosos que é a Chapada, tem muita história para contar e ensinar pra gente, né, não, Cleitinho? É isso aí. Exatamente. Passar o conhecimento. Muito bom. Muito bom, hein? Obrigado, hein, Cleitinho, pela presença. Eu que agradeço. Valeu, galera. Até o próximo episódio do nosso querido Lean Podcast. Nos vemos semana que vem. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Tamo junto. Valeu, Sol. Dá tchau, Sol. Dá tchau, Sol. Dá tchau, Sol. Você aparecer lá na televisão. Boa, pode encerrar aí, Brunão. Valeu, galera.